Meus cumprimentos, o meu boa noite, a volta a essa série de personalidades espíritas do Brasil e do mundo, dos séculos XIX, XX e XXI, grande parte de jornalistas, de escritores, muitos e muitos cientistas, mas de modo geral, todos voltados à ciência bíblica, aos estudos psíquicos, à busca dos valores maiores da eternidade. Todos reais contribuintes para a evolução humana, preocupados em deixar um legado que poderia ser útil, como de fato tem sido, a muitos estudiosos, a curiosos, a interessados, aqueles que buscam realmente o caminho da evolução. Hoje, a personagem é Jorge Risini, que nasceu em São Paulo em 25 de setembro de 1924, de uma família espírita, quer dizer, já nasceu, digamos assim, espírita. Jorge Risini, escritor, jornalista, radialista, publicitário, médium, psicógrafo, que se destacou na recepção de música mediúnica. Então, na verdade, o nome de Risini está ligado muito à questão da música mediúnica. Risini se formou em jornalismo e se dedicou ao trabalho da comunicação, sendo pioneiro na apresentação de programas espíritas na televisão. Então, um divulgador do espiritismo de primeira monta. Homem de mediunidade. Desde a infância, manifestava mediunidade de cura e aos 10 anos curava as dores da mãe, que chamava Cecília Risini, que já cuidava da saúde da própria mãe aos 10 anos. Médium com expressivo potencial, incluindo sensibilidade para a música, não é só a questão da psicografia, a sensibilidade mesmo diretamente ligada à música, chegou a gravar 3 discos e um CD, todos de músicas mediúnicas, de autoria de Verdi, de Gardel e de Ari Barroso. Casamento. Casou com a pedagoga e escritora Iracema Sapucaia, com quem teve 3 filhos, Maria Angélica, Ricardo e Eliana. E no movimento espírita, tornou-se conhecido por sua extensa lista de atividades nesse movimento e pela forma contundente com que defendia a integridade das obras de Kardec, de Chico Xavier, de Herculano Pires e muitos outros expoentes da doutrina espírita. Risini fez o primeiro festival de música mediúnica do Brasil e possivelmente do mundo. Criou a Filmoteca Espírita, ganhou notoriedade com a criação, então, desse festival de música mediúnica, aí que foi o grande lançamento do seu nome em plano nacional. Foi lindo, maravilhoso e emocionante o segundo festival de música mediúnica. É um tributo a Jorge Risini em Atibaia, São Paulo. Tributo a ele, Jorge Risini. Foi um divulgador de músicas espíritas, discos, fita cassete, CDs, através, então, de festivais, porque não ficou somente no tempo, festivais de música mediúnica. Ainda jovem, Risini se iniciou no jornalismo, no Jornal Diário de São Paulo, na revista Planeta, edição extra, Quincas Borbas, na TV Cultura e na TV Continental. No Brasil, Jorge Risini atuou de forma impressionante na observação conscienciosa, na documentação e na divulgação do caso José Arigó, o grande médium de Minas Gerais, José Arigó. Empregou as suas habilidades e experiências de escritor, jornalista, radialista, publicitário e médium de psicografia e de música mediúnica para propagar e defender o espiritismo e o fenômeno espírita. Em 59, presidiu o Clube de Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo. O Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira afirma que o caso de Otílio Diogo não ficou devendo nada ao caso de José Arigó.
Otília Diogo era uma médium do Triângulo Mineiro, muito atacada pela revista O Cruzeiro. Então, ela teve a divulgação conscienciosa correta, principalmente de Resine. Luciano dos Anjos e Jorge Resine desmascararam a fraude da revista O Cruzeiro. É bom lembrar que há uma informação que dos 7 repórteres que fizeram o trabalho para desmoralizar a Otília Diogo, a revista O Cruzeiro, aquela determinação de acabar com ela, 5 deles se tornaram espíritas. A consciência doeu e cada um voltou a verificar o fenômeno mediúnico e acabaram se rendendo à realidade, à perfeição do pensamento espírita. O autor Jorge Resine resgatou a vida também de Eurípides Barçanufo, que é o médium mineiro. Eurípides Barçanufo. As pesquisas de Jorge Resine na França e nos Estados Unidos, em museus e bibliotecas públicas, em cemitérios, elas resultaram em descobertas importantes para a história do espiritismo. Por exemplo, em um dos cemitérios de Nova York, Resine encontrou a cripta que abrigou o corpo da médium Margaret Fox, e descobriu que esse corpo desapareceu meses depois após o sepultamento. Então houve muita discussão na ocasião, em 1847, quando começam os fenômenos de tipologia em Hydesville, e toda a imprensa americana e mundial trabalhou diretamente nesse sentido, porque era a primeira vez em que o fenômeno espírita vinha para qualquer pessoa sensível. Resine colaborou em órgãos de imprensa espírita com artigos veementes, analíticos e questionadores de certas visões acerca do espiritismo, sempre defendendo a pureza doutrinária. Esteve em contato com estudiosos dos fenômenos paranormais, a começar pelo Dr. Joseph Banks Heine, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que é considerado o criador da parapsicologia moderna. Resine sempre esteve em defesa dos médiuns. Na televisão, ele participou de debates em todo o Brasil defendendo Otília Diogo, que eu já falei, o Chico Xavier, Valdo Vieira, que nos deixou há muito pouco tempo, e José Arigó. O livro de Jorge Resine, Materializações de Uberaba, é o documento principal do caso Otília Diogo. Otília Diogo. Ele fez um filme, produziu e divulgou um filme documentário que agitou o movimento espírita, que foi exibido no Brasil e no exterior. Resine também era palestrante. Fez várias palestras na América Latina e Europa, sobre o espiritismo, a doutrina espírita. Muitos os livros. Como pesquisador, escreveu obras sobre personalidades já foi dito, Eurípides Barçanufo, Allan Kardec, sobre as irmãs Fox, e publicou a revista Kardecinho para o público infanto-juvenil. Então está aí interessante um trabalho dele diretamente com a infância e a juventude. Mais de 40 poetas do plano espiritual utilizaram a sensibilidade mediúnica de Resine para enviar criações, e muitas transformadas em livros, como Antologia do Mais Além, Sexo e Verdade e Castro Alves Fala a Terra. Resine tornou-se o primeiro biógrafo do médium de Sacramento, Eurípides Barçanufo, o apóstolo da cidade. Foi pela editora Correio Fraterno. Então, o primeiro a biografar Barçanufo. Ele é o primeiro biógrafo de Monteiro Lobato, que também tinha pensamento espírita. Publicou então a história de Monteiro Lobato, que foi mais tarde reeditada com o título Vida de Monteiro Lobato. Resine escreveu sob mediunidade 2.000 poesias e recebeu músicas populares brasileiras e romances inéditos dos maiores compositores do mundo, já citados aqui o Verdi e o Puccini. Muitos e muitos livros. Em toda a vida há sempre a linha de chegada. Enquanto Resine aguardava em Buenos Aires a melhora de um quadro de saúde para retorno ao Brasil, pediu à neta Flor que avisasse aos amigos brasileiros
E ele, muito bem-humorado, fez brincadeiras e enviou abraços a irmãos e amigos. Avisasse a doença, mas ele está alegre. É só esperando a hora de voltar ao Brasil. Não deu. Desencarnou na madrugada de 17 de outubro de 2008, vítima de infarto de miocárdio. Isso na capital da Argentina. E foi depois sepultado no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Resine, um dínamo na divulgação do Espiritismo. A Jorge Resine, todo o nosso mais sincero e firme agradecimento.